Fala, meu povo, grande abraço, professor Marcelo Moraes. Bom dia a todo mundo. Deixa eu passar para vocês uma informação. Ontem eu fui soldar um fio ali, né? Aí tava soldando, aí a gota caiu no chão, né? A gota bateu no chão. Aqui que lindo que ficou. Olha isso. A gota de solda. Cadê a câmera? Aqui. A gotinha de solda. Bonita, né? Botei no microscópio. Cadê? Olha que lindo que fica. Bonito demais, né? Vamos lá. Galera, é o seguinte. Deixa eu passar para vocês uma informação interessante. O brasileiro, ele tem uma tremenda, uma absurda dificuldade em interpretação de texto. Se deveria fazer um movimento, partindo do governo, vai partir de quem? Para que as pessoas tenham capacidade de ler um texto e interpretar. Tem até um vídeo do pastor Marco Feliciano confrontando uma menina de nível universitário, que ela era incapaz de decodificar 5 linhas, de entender 5 linhas. E isso gera muitos problemas, muitas dificuldades, que a pessoa lê e não entende. Isso gera aborrecimento para mim, gera aborrecimento para você mesmo no seu dia a dia. Vamos ler a expressão que está escrita em cima. Quem sabe eletrônica conserta tudo. Vamos lá? Quem sabe eletrônica conserta tudo. É muito comum as pessoas que querem estudar quererem fazer um curso para consertar celular, para consertar máquina de lavar, para consertar placa de ar-condicionado, quando na verdade, quem sabe eletrônica conserta tudo. Tá dando um distúrbiozinho no meu pescoço aqui, né? Não estranho, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Espera aí, galera, dá um segundo aí. Tá dando uma tremidinha ali, tô com quanto? Tô com 37, deixa eu ver se eu aumentar aqui o meu fade aqui. Melhorou, mas não ficou bom, ainda tá um negocinho no pescoço. Tá, vamos lá. Então, o cara quer fazer curso para consertar celular, o cara quer fazer curso para consertar XYZ, quando na verdade, quem sabe eletrônica conserta tudo. O ato, o fato, o efeito de saber eletrônica garante para você consertar tudo. Às vezes você pergunta para uma pessoa, você sabe eletrônica? Sei. Beleza. Se você responder sei, você tem que consertar tudo. Ah, professor, eu posso ter dificuldade para consertar? Pode, claro. Claro. O conserto é um diagnóstico. O diagnóstico denota ter alguma dificuldade. Quanto mais você consertar, mais fácil vai ser você consertar. Isso você pode colocar na sua cabeça. Porque você vai adquirir, vamos lá, teoria, prática e experiência. Você tem que ter isso. Teoria, prática e experiência. Sem esses 3 patamares você não conserta nada. Você pode ter muita teoria, mas se você não tiver prática e experiência, ferrou. Aí ferrou. Não vai consertar nada. Mas às vezes você pega a pessoa e às vezes me dá uns aborrecimentos, porque eu prefiro pegar para dar aula, para dar curso, quem não sabe nada do que ele acha que sabe. Esse é o que vai me dar problema. Eu sei, esse vai me dar dor de cabeça. Prefiro ensinar 1000 vezes para quem diz que não sabe nada. Eu sei eletrônica. Aí eu faço uma pergunta simples. Qual é a tensão de um diodo de silício? Qual é a tensão que ele começa a conduzir? O cara não sabe responder. Então você não sabe eletrônica. Então quando a gente fala quem sabe eletrônica conserta tudo, não é quem faz o meu curso que vai consertar tudo, é quem vai aprender eletrônica de verdade. Pode ser que você faça o curso e não aprenda. Eu fiz curso no Instituto Universal Brasileiro, fiz curso não sei aonde. O cara fala que fez o curso num monte de lugar, não aprendeu, a culpa é do curso? Não é, é dele. Que não tem um mínimo de base. Então, pelo amor de Deus, quem sabe eletrônica conserta tudo. Saber eletrônica não quer dizer que você vai fazer o curso que você vai consertar tudo. É diferente. Você primeiro tem que aprender eletrônica. Então vocês interpretam às vezes errado e acaba se frustrando.
Porque saber eletrônica... Professor, eu só sabe eletrônica? Sei um pouquinho. Sei um pouco. Sei quase nada. Eu sei 1% do que eu ainda tenho que aprender. Eu, de 100%, eu sei 1%. Eu sei 1%. Mas tem gente que estuda, eu sei eletrônica. Faço 2, 3 perguntas de eletrônica de base sólida, o cara não sabe. Aí eu não consigo consertar. Igual ontem entrou em contato comigo eu quero fazer o curso que eu não estou conseguindo consertar a minha televisão. Eu falei, pô, amigo, você vai fazer o curso para consertar a sua televisão? Você está pensando que é assim? Você está pensando que é assim? Outra questão, entra em contato comigo e diz que tem um equipamento com defeito, me diz o modelo, a marca e quer que eu diga qual a peça que troca. Aí é um pouquinho demais pra minha cabeça. E eu com 50 anos na cara, já não tenho mais paciência para essas coisas não, tá bom? Quem sabe eletrônica conserta tudo. Celular, smartphone, televisão, notebook, conserta tudo. Que a eletrônica é a mesma. Vocês se enganam em acreditar que existe eletrônica de notebook, eletrônica de tablet, eletrônica de celular. Eletrônica é uma só. Saber eletrônica significa que você vai consertar tudo. Agora você pode ficar perdendo seu tempo aí fazendo curso disso, daquilo outro, ou fazer um curso de eletrônica de verdade. Tá ok, galera? Grande abraço! Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes, grande abraço a todos. Eu queria falar um pouquinho, já toquei esse assunto essa semana umas 2 vezes, mas a situação mais difícil que tem é você convencer uma pessoa de algo que vai contra o que ela acredita, né? Então é muito difícil. Ontem eu estava conversando com um aluno meu da Bahia, que fechou o curso, e ele estava falando, professor, depois que eu fizer essa fase 1, 2, 3, eu vou consertar placa de notebook? Eu falei, não. Aí ele, ué, professor, eu vou mentir para você? Não vai. Depois que você terminar, você não vai. Só que você vai estar muito mais perto disso, tá? Muito mais próximo disso, tá? Professor, eu quero fazer conserto de placa de ar-condicionado, conserto de placa de máquina de lavar. Com certeza, eu vou dizer para você, pode ser que depois que você faça esse eletrônica fase 1, 2, 3 e o ABCD, você não consiga. Só que você vai estar bem mais próximo de conseguir do que está hoje, tá? Evoluindo com o seu conhecimento. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou reforçar que eu estou no site aqui privado, mostrar para vocês aquele diagrama que eu montei de como consertar tudo em eletrônica. Primeiro, você tem que estudar eletrônica, não adianta querer conhecimento específico para consertar isso, aquilo outro. Teve até outro essa semana que perguntou para mim assim, professor, eu comprei o curso de fulano de tal de placa-mãe, o que o senhor acha? Eu falei, eu não sei, não acho nada, quem tem que achar é você que comprou o curso. Aí ele, professor, não sei, mas vou analisar. Eu não acredito nesses cursos focados para um conhecimento específico, sem dar uma base sólida de eletrônica. Isso é mentira, história, balela, conversa para boi dormir, tá? Então qual é o conceito que eu apliquei para vocês de conhecimento de base sólida de eletrônica que você tem que ter? Para você consertar tudo, você tem que estudar eletrônica. Estudar eletrônica a vida inteira. Sempre está se aperfeiçoando. Mas o que é o ABC? O A é você identificar componentes eletrônicos. Você tem que conhecer capacitor, resistor, transistor, circuito integrado. E muitas das vezes, até eu que trabalho desde 13 anos com isso, fico na dúvida do que é um componente. Então, você vai ter que estar pesquisando sempre. Segundo, é dominar o multímetro analógico e o digital, sendo o analógico o fundamental, o primordial. Você vai ter que dominar esse conhecimento. Porque usando o multímetro, sabendo usar, requer um conhecimento prévio de relação de corrente, tensão e resistência da base da lei de Ohm. Então, se você sabe usar o multímetro, você sabe a lei de Ohm. Você sabe usar o multímetro? Eu sei, mas você sabe a lei de Ohm? Não sei. Então, você não sabe usar o multímetro. Você só vai saber usar o multímetro quando você entender a relação de corrente, tensão e resistência, a relação de
DDP, diferença de potencial elétrico, que é o que rege o conhecimento de eletrônica e de eletricidade, que é a base de tudo em ciência tecnológica. E um outro passo é o domínio total do ferro de solda. Você tem que saber usar o ferro de solda em todas as suas características. Fora isso, você não vai conseguir evoluir em nada. Você vai estar perdendo seu tempo. Então, esse aqui é o site do meu anúncio do curso, né? O curso online Base Sólida de Eletrônica, fase 1, 2, 3. E o ABCD vai de bônus, o backup de energia 1, energia solar 1 e sistema de câmera 1, que eu não coloquei aqui ainda. Vou até retificar agora. Valor desse pacote normal 873. Você consegue comprar por 397 pelo PayPal, PagSeguro, Mercado Pago, ou negociar direto comigo, valorzinho de entrada e parcelas mensais via depósito bancário. Tá ok? Se você não tem cartão de crédito, não vou impedir você de estudar. No meu anúncio, ele fala tudo sobre o curso. Eu tenho aqui o vídeo do Márcio Tomás, que é um aluno meu lá de Santa Catarina, uma entrevista com ele. Tem o curso de eletrônica. Embaixo tem diversos vídeos de dica matadora, como recuperar seus HD. E o domínio do multímetro em 1 hora. Tá tudo aqui, disponível para quem quiser acessar, tá? Querendo comprar, é só você clicar no botãozinho de comprar aqui. Quer comprar direto no WhatsApp comigo? Quer dar uma entradinha de R$200, 250, o que você puder dar de entrada aí. E fechar direto comigo no WhatsApp. Tá ok, galera? Então, fazendo isso, eu te garanto, você vai ter a base que você precisa para realizar o seu sonho de consertar computador, placa-mãe, notebook, máquina de lavar, injeção eletrônica, placa de ar-condicionado, o que você quiser. Somente vai abrir com esse curso, isso eu te garanto. Fazendo eletrônica, fase 1, 2, 3. Professor, terminei fase eletrônica 1, 2, 3, ABCD. Gostei, quero continuar. Faz 4, 5, 6. Faz 7, 8, 9. Continua estudando. Porque o meu curso é o curso mais barato que tem de eletrônica. E o mais aprovado do YouTube. Você não consegue comprar no Instituto Universal Brasileiro, no Instituto Monitor, e não paga nem um mês de mensalidade no Senai. R$397. Tá ok, galera? Mas coloca isso na sua cabeça. Você tem que colocar esse diagrama aqui na tua cabeça. Para você consertar tudo em eletrônica, você tem que estudar eletrônica, conhecer componentes, dominar os multímetros e dominar o processo de soldagem. Fora isso, você vai estar perdendo tempo na sua vida. Grande abraço, professor. Para você fazer o diagnóstico 100% efetivo de transistores na placa, você vai precisar de 3 conhecimentos de base sólida. 3. Primeiro conhecimento de DDP, diferença de potencial elétrico. Você tem que conhecer e dominar a diferença de potencial elétrico. Ponto final. Diferença de potencial elétrico. Dominar, saber de entender, né? Saber de achar que... eu acho que eu sei. Segundo, lei de Ohm. Relação entre tensão, corrente e resistência. Certo? Então a base é o que? Diferença de potencial. Sem diferença de potencial não existe lei de Ohm. Então ela é a base. Ela é a base de todo conhecimento, de toda ciência tecnológica. A lei de Ohm. A lei de Ohm não, desculpa. Diferença de potencial elétrico. Depois vem a lei de Ohm. Relação de tensão, corrente e resistência. Tensão, corrente e resistência. Tudo é 3, né? Então vamos lá. E depois vem um conhecimento que, poxa, eu deixei até a segundo plano. Não mencionei ele. Não dei honra. Embora esteja no meu curso de base sólida. Que é a relação de variação de temperatura de condutor elétrico estabelecida pelo quê? Pelo efeito Joule, lei de Joule, certo? Joule, tá bom? Joule, Joule, é isso mesmo? Acho que é um negócio desse aí, não? Acho que é isso, certo? Então você tem que ter esse conhecimento. Ô, coisa linda de pai. Ô, coisa linda que esse pai tem. Olha só, parei tudo para dar um beijinho. A delícia desse pai. Vai lá que o papai tá terminando. Então você vai ter que ter esse conhecimento
esse conhecimento? Dominar diferença de potencial elétrico, dominar a lei de Ohm, relação de tensão, corrente e resistência, e dominar o efeito Joule, a lei de Joule, que diz que todo condutor elétrico, quando submetido à circulação da diferença de potencial, gera calor. Se você diz que consegue testar componentes na placa, você não tem esses três conhecimentos, você é mentiroso. Se você tem esses três conhecimentos, você diz que é impossível testar componentes na placa, você é um nada, tecnicamente falando. Um incompetente, que tem que estudar mais e fica jogando pedra na árvore que dá fruto. Ontem não consegue porque tu é um incompetente. E isso vai ficar só para os meus alunos. Chegou o time todo, né? Chegou tudo logo. Cadê meu Dedezinho? Tá aqui. Cadê meu Dedé? Deixa eu pegar meu Dedé, dá licença. Cadê meu Dedé? Vem. Então eu vou terminar o vídeo só falando o seguinte. Presta atenção. Para você que não gosta de mim, faz careta não, fica feio. Para você que não gosta de mim, eu só vou te dizer uma coisa. Eu tenho mais dois aqui que vão ser igualzinho pai. Quem quer ser igual papai? Nicolas e Dedé. Nicolas e Dedé. Vocês estão ferrados. No mínimo, aí vocês têm que me aguentar mais 100 anos. 100 anos, tá ok? Então, galera, aos incompetentes que dizem... Não faz careta, meu filho. Já te falei que é falta de respeito com a pessoa que tá lá, tá bom? Aos que dizem que não é possível, fica nesse horizonte seu de mente pequena e estreita, tá ok? Vou aproveitar logo o embalo e vou entrar em outro tema interessante e dentro do 3. Olha o que eu vou falar para você, vai mais polêmica, tá parecendo até o João Kleber. Conhecimento demais atrapalha. Alô? Atenção, silêncio. Conhecimento demais atrapalha a resolução do problema. Resolver. Nicolas e André, vamos para lá os dois. Vamos para lá, vamos para lá os dois. Anda, vai lá os dois. Pra sala quando eu chamar, volta. Vai, os dois. Então, quando as cabecinhas, viu, obediência? Quando eu afirmar para você que conhecimento demais te afasta da resolução do problema, é meio estranho. Mas em eletrônica, e isso eu tenho ouvido muito dos meus alunos, professor, conhecimento demais às vezes atrapalha. Isso não foi 1, nem 2, nem 3 que falaram isso. E geralmente quem fala isso é quem tem um nível acadêmico maior do que eu. Geralmente os engenheiros que são meus alunos que falam isso. Professor, me desculpa, mas conhecimento demais às vezes atrapalha. O senhor simples, com pouco conhecimento, consegue matar o defeito. Então vamos entender o que eu vou falar para vocês. Ó o 3 alemão. E tá a furadeira do satanás. Então tá aqui, ó. DDP, diferença de potencial elétrico, lei de Ohm e relação da lei do efeito Joule. Os três. Se você dominar esse conhecimento, dominar de saber, você vai resolver quase que 90% dos defeitos eletrônicos. Quase que 90%. Quanto mais conhecimento você adquirir além desse, mais distante você vai estar da solução do problema. É loucura, mas é a realidade. O cara, quando começa a estudar, que ele tem um nível técnico, ele é mais prático, ele é mais resolvedor de problema. O cara, quando começa a se aprofundar muito na engenharia, voar muito alto, ele já começa, na hora que ele vê o problema, ele vai de pensar em DDP, relação da lei de Ohm e efeito Joule, ele já começa a pensar em coisas do arco da velha. E ele não vai conseguir matar o defeito. É isso aqui que você mata o defeito. Entender diferença de potencial elétrico, entender de dominar. Lei de Ohm, relação de tensão, corrente e resistência. E efeito Joule, é isso que você precisa para consertar qualquer coisa. O que vem depois é muito bonito, é muito poético, tem que estudar mesmo, meter a cara, mas vai acabar te atrapalhando. Quando você for fazer um diagnóstico, limite o seu conhecimento a isso. Diferença de potencial elétrico, lei de Ohm, relação de tensão, corrente e resistência e efeito Joule. Não pense mais nada além disso para resolver o problema
da placa do computador, da placa do notebook, da máquina de lavar, não importa o que seja. Essa é a base que você precisa para resolver o problema. Se você não está resolvendo o problema, porque você não sabe isso, tá bom? Você acha que sabe. Se você não... Professor, eu sei eletrônica, eu estou consertando a placa de ar-condicionado, não consigo. Então você não sabe eletrônica, meu. Então você não sabe, você acha que você sabe. Ontem entrou um, foi muito humilde, muito humilde. Eu gostei do que ele falou, porque também eu regaço logo. Ele virou: professor, eu quero consertar rádio PX. O que eu preciso? Sendo direto, falou assim mesmo, sendo direto, estudar muito e um alto investimento em equipamento. Porra, professor, estudar muito, não é pouco não, tá bom? Equipamentos de telecomunicações na esfera da eletrônica, na minha opinião, são os equipamentos mais difíceis de você fazer reparo, porque demanda muito equipamento, mais de 20 mil de investimento de laboratório, brincando. Então, eu tô querendo consertar meu computador, não consigo, minha placa-mãe. Primeiro, você tem que ser técnico, tá? Se você diz que é técnico, você não consegue consertar a placa, você diz que sabe eletrônica, você não sabe eletrônica. Você sabe isso? Diferença de potencial elétrico, relação de lei de Ohm, tensão, corrente e resistência e efeito de Joule. Você sabe isso? Sabe, mas você sabe mesmo. Então você tem que consertar tudo. Se você não conserta, você não sabe esses 3 fundamentos da base sólida de eletrônica. Pode conversar com os meus alunos, eu pedi até um grande favor de coração aos meus alunos. Chapa no comentário aí embaixo. Quem for engenheiro principalmente, professor, o que o senhor falou é verdade. Conhecimento demais atrapalha na resolução do problema, na solução do problema. O que a gente precisa para resolver o problema é simples: DDP, relação da lei de Ohm e efeito de Joule. O que vem depois é muito maravilhoso, é muito fantástico, tem que se estudar, mas cuidado para você estudar muito ao ponto de não resolver nada, tá ok? Quem muito estuda acaba não resolvendo o problema. Quem se solidifica na base sólida eletrônica, diferença de potencial elétrico, lei de Ohm e efeito de Joule, esse conserta qualquer coisa. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. 15 minutinhos de vídeo. Chegou, meu povo. Vou mostrar mais uma vez, porque eu vou fazer uma campanha. Sou feio, mas faço filho bonito. Ó, sem dente. Quase que você se machuca, meu filho. Sem dente. Chegou a mulher lá. A mulher também tem um pouquinho de responsabilidade. Ela meteu a carinha lá naquele canto lá. Aparece aí, mulher. Aqui, agora esse aqui é o cabeçudinho. Olha lá, a mulher, eu. E a gente, quando tem nada pra fazer, a gente faz filho. Não é isso? Né? Bota as crianças pra ver um desenho. Hoje já rolou um esquema de madrugada. Beijinho pro povo, filho. Fala aí. Aí, detalhe. Professor, o que o senhor vai fazer quando o senhor ganhar R$1 milhão? A primeira coisa. Mais umzinho. Ah, moleque! Oi, amor. Ui, ganhei um beijo espontâneo. Opa, no ouvido, filho. Chegou o zumbi tudo. Seja bem-vindo, professor Marcelo Moraes. Esse aí é quem? E você quem? André de Moraes. Ih, tirou onda. Quem não gosta de mim tá fudido. Que ainda vem mais um ainda pra apunhar você mais 100 anos. Agora posso jogar. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Gente, vou já usar um diagrama aqui do Marcos Jerônimo, que eu achei muito boa a ilustração dele aqui. E eu vou fazer a explicação em cima, tá ok? Esse aqui é o Marcos Jerônimo. Ele também tem curso de eletrônica no YouTube. Tem uma aula dele sobre fontes de alimentação muito boa, espetacular. Que eu vou usar esse trechozinho aqui do diagrama. Mas quem quiser buscar na internet é só botar em Marcos Jerônimo e acompanhar a aula inteira, que é muito boa mesmo, tá ok? Então deixa eu dar uma explicação para vocês em cima da questão do funcionamento da ponte de diodos, tá ok? Esse aqui é o diagrama da ponte de diodos, tá ok? Que ela pode ser feita com 4 diodos, que é muito comum na entrada de fonte, não é isso? Ou ela pode ser feita com ponte retificadora. Deixa eu mostrar para vocês aqui umas fotos de ponte retificadora. Deixa eu pegar aqui para baixo aqui, ó.
Esse aqui é o exemplo dela, a representação dela gráfica através de desenhos, diagrama, esquemático. Aqui ela fisicamente, tá? Fisicamente, essas aqui são industriais. Quando eu trabalhava em indústria eu usava muito disso aqui. E as mais comuns que a gente encontra no circuito, a gente utiliza aí no dia a dia, são essas aqui, tá ok? Essazinha aqui é até interessante, que ela indica senoide, senoide, positivo e negativo. Legal, né? Ela indica direitinho. Aqui é outra. Professor, eu posso trocar uma ponte retificadora por diodo? Pode, caso você não encontre, você vai poder substituir tanto a ponte retificadora por diodo, como o diodo por ponte retificadora. Tá ok, galera? Isso aí só vai ter que pesquisar a corrente que ela vai ser submetida para você trabalhar em cima disso. Aqui é o diodinho que a gente já conhece, ok? Então geralmente toda a manutenção de todo e qualquer equipamento vai começar pela ponte retificadora e pelos diodos. Pode ser placa de computador, pode ser placa de fonte, pode ser PlayStation, não importa o que seja, você vai começar o reparo pela fonte, tá ok? Então vamos retornar lá que eu vou explicar para vocês a questão dos ciclos para a gente poder entender. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4 diodos. Dentro de uma ponte retificadora você tem 4 diodos, é igual a representação que está aqui, tá ok? E você vai ter a circulação da corrente no sentido que eu vou explicar para vocês, tá bom? O que vocês têm que ficar atento é o seguinte: você vai ter entrada de 127 volts de corrente alternada e você tem os 4 diodos. Sabendo que a corrente alternada ela oscila 60 Hz por segundo, ou seja, o ciclo e o semiciclo ele oscila, então na verdade você vai ter a cada ciclo e semiciclo apenas 2 diodos conduzindo. Então como é que funciona? Na verdade vamos dar um exemplo aqui. O semiciclo inicia aqui. Então daqui ele vai chegar ao ponto A. Ele vai encontrar um diodo aqui em corte e o outro em condução. Qual o caminho que ele pode fazer aqui agora? Ele pode vir para cá? Não, o diodo está em corte. Ele pode vir para cá? Pode. Então ele vai conduzir para onde? Ele vai conduzir para o sentido do diodo que depois que está aí no D1 ele conduz. Chegando aqui ele pode passar para cá? Não, porque esse diodo aqui está o que? Em corte. Ele pode vir para cá? Pode. E o que é a representação dessa resistência aqui? Essa resistência aqui pode ser qualquer circuito elétrico. Pode ser a fonte do seu no break, pode ser a fonte do seu computador, do seu PC, do seu tablet, do carregador do seu celular. A carga representa o circuito. Chegando aqui em D1, qual o caminho que ele pode fazer? Para cá ele pode vir? Não. Se pudesse ele vinha, que era o caminho mais rápido para chegar até o outro ponto aqui. Então o que ele vai fazer? Qual o caminho que ele vai seguir? Ele vai do ponto B. E qual o caminho que ele tem? Qual a opção que ele tem? Passa pela carga e vai completar o semiciclo. Então ele pode passar por dentro desse D4 aqui? Pode. Então ele vai voltar para cá para completar o semiciclo, tá ok? Então fica atento a isso. Então na verdade, quais os diodos que conduziram? Apenas 2. Os outros 2 não conduziram, certo? Então preste atenção no caminho que ele tem. Agora nós vamos inverter o ciclo, ó, os 2 que conduziram e os 2 que não conduziram. Agora inverter o ciclo, na verdade o ciclo vai vir por aqui. Qual é o caminho que ele tem a seguir? Deixa ele partir aqui. Ele sai do ponto 2 para buscar o ponto 1. No caso anterior ele saiu do 1 para buscar o 2. Ele vai chegar até aqui. Qual o caminho que ele tem a seguir? Para cá ele pode? Não. Para cá ele pode? Sim. Ele pode passar para cá? Não, mas ele quer ir para lá, não quer? Mas só que ele tem que passar por dentro do circuito. Aí ele vai retornar, passou por dentro da carga, chegou até aqui. Qual o caminho que ele pode fazer? Daqui. Aonde ele quer chegar? Aqui. Então completou o ciclo, tá ok?
ciclo e semiciclo. Agora o ciclo está completo, tá ok? Então vai ficar exemplificado que os outros dois diodos conduziram e os outros dois não conduziram, tá ok? Então essa é a representação de entender como que funciona o ciclo e semiciclo da corrente alternada. Professor, mas por que faz isso? Porque na verdade os polos da corrente alternada eles estão invertendo na frequência de 60 vezes por segundo, ou seja, 60 Hz. Tá ok, galera? Então essa explicação deixa bem claro. Você entendendo isso aqui, você tem princípio básico para a solução de qualquer problema de manutenção em qualquer tipo de equipamento. Porque todo equipamento você inicia o reparo pela fonte de alimentação. Tá ok, galera? Assiste o vídeo 3, 4 vezes até você embutir isso aqui na sua cabeça. Que esse conhecimento aqui é a base para consertar tudo. Tá ok, galera? Grande abraço. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes, grande abraço a todos. Gente, eu resolvi fazer um desenho aqui, não é aquela brincadeira que eu faço sempre, entendeu o que é que desenha? Qual é o primeiro passo rumo ao conhecimento? Primeiro passo que você tem que dar. Que sem ele você pode até aprender, mas vai ter sua vida muito dificultada. Tá? Primeiro passo rumo ao conhecimento é quando você aprende a ler e escrever, não é isso? Praticamente impossível alguém evoluir hoje tecnicamente e até mesmo como ser humano se não aprende a ler. Então eu vou fazer uma demonstração em cima desse conceito de leitura. Eu tenho na frente de vocês aí uma placa de fonte e eu queria que você olhasse para essa placa e visse se você consegue ler essa placa. Isso mesmo, se essa placa consegue só em olhar transferir algum conhecimento para você. Se você responder que não, que você olha para essa placa e você simplesmente não entende nada, não identifica nenhum componente, se no mínimo você não reconhecer todos esses componentes, significa que você é um total analfabeto em eletrônica. Se você consegue pelo menos saber que você tem aqui capacitor, diodos, resistores, transformadores, aí você já tem um primeiro passo. Agora, o mais importante é a leitura do circuito. É você efetivamente ler, entender como que ele funciona, unindo os componentes. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que o professor Marcelo Moraes ele lê essa placa, ok? Você vai começar a ler a partir da entrada de alimentação. Então, você tem aqui o conector, onde você liga 110, 220, a tensão nominal da sua tomada. Então aqui você vai entrar com fase, se for 220, fase e neutro, e se for em alguns locais, fase neutro que faz 220, tá bom? É um conhecimento que você tem que ter, entender como que entra 110, como que entra 220, como que é feito esse 110, como que é feito esse 220. Então, tudo isso é conhecimento. A partir do momento em que entra, você tem uma primeira proteção, que é esse fusívelzinho de vidro aqui. E você tem os filtros, que são capacitores, certo? Você pode ter também outros dispositivos de proteção. Vamos dar um exemplo. Um varistor na entrada de 130 volts. Vamos supor que você entra com 110 e você tem um varistor de 130. O que o varistor faz? Se a tensão subir, ele entra em curto e protege a fonte, tá bom? Então você tem aqui a entrada. Qual o primeiro procedimento? A placa não está ligando. Você vai medir o fusível, vai medir os varistores. Então logo depois você tem um banco de filtragem muito bom aqui, certo? É uma placa que tem uma filtragem de excelente qualidade. Você tem capacitores, tá ok? Esse azulzinho pode ser varistor, pode ser capacitor, tá ok? Se for varistor,
geralmente está escrito V aqui na base dele. Se for capacitor, geralmente está escrito C. Se você tiver dúvidas sobre um componente, é só você olhar o que está escrito na placa referente a ele. C vai ser sempre capacitor, R vai ser sempre resistor, D vai ser sempre diodo, o que tiver referência de U vai ser circuito integrado, o que tiver referência de T vai ser transistor, T ou TR, tá bom? Então o que acontece? Aqui entra a tensão, está protegida, ela é filtrada. O que é filtragem? Tirar as interferências, tirar os ruídos. Lembra de antigamente quando você ligava o liquidificador que fazia aquela imagem distorcida na TV? Isso é um ruído que é injetado na rede. Então aqui você tem um banco de filtros excelente. Chegando nesse componente aqui, que é uma ponte retificadora, que seria igual 4 diodinhos desse aqui, mas dentro de um mesmo circuito, o que vai acontecer? Corrente alternada vira corrente contínua. Então, corrente alternada vira corrente contínua. A partir do diodo, você já não tem mais corrente alternada, você tem corrente contínua. Tem 2 capacitores de filtro, tá? Para filtrar mais essa alimentação e também para fazer uma elevação da tensão. Esses capacitores elevam essa tensão de novo, tá bom? Então, essa análise do primeiro estágio da fonte. A gente podia avançar mais, certo? Então, por exemplo, entrou alternada, virou contínua. Aqui você tem uma tensão contínua que você vai medir. Depois, vai voltar a ser corrente alternada através de um pulso. Ele vai ficar pulsando onde você tem esse transformador. E depois, novamente, vai virar corrente contínua. Então, aqui tem os componentes que você vai perfeitamente identificar, certo? Então, você fez o que? A leitura do circuito dessa placa. Eu tenho diversos aqui na internet, que eu poderia até mostrar para vocês, diversas placas, onde você olhando, você não consegue entender. Eu olhando, eu consigo fazer a leitura da placa, mesmo sem diagrama, mesmo sem nada, só de olhar. Às vezes tem aluno meu que fala, professor, eu estou com essa placa aqui para consertar. Essa aqui é uma outra, tá vendo? Ó, o mesmo princípio. Entra alternada, passa por dentro da proteção. Depois que passa por dentro da proteção, ele sofre uma filtragem. Sofrendo uma filtragem, ele é retificado, ou seja, corrente alternada vira corrente contínua. Vai para o capacitor. Aí do capacitor vai sofrer o pulso do PWM para poder voltar a ser alternada, para depois voltar a ser contínua. Então deu para perceber que fazer a leitura do circuito é muito importante. Então o primeiro passo para você aprender eletrônica, você tem que aprender a ler. Parece brincadeira, né? Mas você tem que aprender a ler, tá ok? Então deixa eu dar uma explicação para vocês agora, mais detalhada, em cima do princípio de aprender a ler, tá? Então eu tenho aqui o meu curso de eletrônica, fases 1 a 10, que seria a base sólida de eletrônica, seria o aprender a ler, sendo bem claro. Não importa o que você vai fazer, nem o que você precisa consertar, você vai precisar aprender a ler em eletrônica. Então tem aqui diversos cursos meus, tá? O curso de manutenção de módulos amplificadores de áudio, o curso de programação de rádio HT, o curso de backup e geração de energia solar, e alguns que sempre as pessoas me consultam. Professor, eu quero consertar a máquina de lavar. Professor, eu quero consertar ar-condicionado. Professor, eu quero consertar módulo de injeção eletrônica. Não importa o que você precise consertar. Não importa o que você tenha para reparar. Você tem que aprender a ler em eletrônica. Se você não consegue fazer o que eu fiz lá, ler uma fonte, que é um circuito extremamente simples, você é praticamente um analfabeto em eletrônica. Então faça o curso de eletrônica fase 1 a 10, com o professor Marcelo Moraes, que depois sua mente vai clarear para todo e qualquer circuito, tá? Nós estamos muito próximos de montar um laboratório, professormarcelomoraes.org, que aí eu vou poder atender vocês de forma até melhor do que eu atendo hoje, certo? Podendo desenvolver cursos depois que você tem a base sólida de eletrônica, de diversos outros equipamentos, tá ok? Isso sai ainda esse ano ainda, tá ok? Não demora muito meu laboratóriozinho não. Só estou esperando o fechamento de um contrato com uma empresa
para a gente poder estar patrocinando a montagem desse laboratório, tá ok? Pedido de vaga, você vai falar direto com o professor Marcelo Moraes no WhatsApp. Esses cursos não estão mais à venda em sites, em lojas, no Mercado Livre. Somente eu tenho disponível 10 vagas, então 10 vagas semanais, então tudo demanda um pedido de vaga. Ok, galera? Espero que eu possa ter ajudado vocês nesse passo simples, nessa brincadeira de aprender a ler em eletrônica. Ok, galera? Grande abraço, sejam abençoados.